O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus. Naquele tempo, Jesus foi à região de Cesareia de Filipe e ali perguntou aos seus discípulos: Quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Eles responderam: Alguns dizem que é João Batista, outros que é Elias, outros ainda que é Jeremias ou algum dos profetas. Então Jesus lhes perguntou: E vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondeu: Tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Respondendo, Jesus lhe disse: Feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi um ser humano que te revelou isso, mas o meu Pai que está no céu. Por isso eu te digo: tu és Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja, e o poder do inferno nunca poderá vencê-la. Eu te darei as chaves do reino dos céus, e tudo que ligares na terra será ligado nos céus. Tudo que desligares na terra será desligado nos céus. Jesus então ordenou aos discípulos que não dissessem a ninguém que ele era o Messias. Jesus começou a mostrar aos seus discípulos que devia ir a Jerusalém e sofrer muito da parte dos anciões, dos sumos sacerdotes e dos mestres da lei, e que deveria ser morto e ressuscitar no terceiro dia. Então Pedro tomou Jesus à parte e começou a repreendê-lo, dizendo: Deus não permitiria tal coisa, Senhor. Que isto nunca te aconteça. Jesus, porém, voltou-se para Pedro e disse: Vai para longe, Satanás, tu és para mim uma pedra de tropeço, porque não pensas as coisas de Deus, mas sim as coisas dos homens. Palavra da salvação. Irmãos e irmãs, ao fazer uma pesquisa sobre sua identidade, Jesus pretende despertar nos discípulos o desejo de aprender mais a respeito dele. Assim, percebemos que o ministério de Jesus não foi tão claramente entendido pelo povo. Mas aqueles que caminham junto a Jesus, os seus discípulos, que fazem a experiência de estar sempre com ele, vai ter na figura de Pedro aquele que vai declarar: Tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Jesus o confirma, declarando que tal confissão procede de uma revelação do Pai. Pois bem, a comunidade que aí será edificada é domínio de Jesus, minha igreja, no qual Pedro terá a função mediadora central. No final, Jesus acrescenta que está destinado a sofrer nas mãos de seus inimigos e morrer ao terceiro dia ressuscitar. Portanto, ele é o Messias, o servo sofredor, algo que Pedro parece não entender e não querer aceitar. Pedro quer um Messias triunfalista, não consegue entender o sofrimento em Jesus. Pedro, se por um lado professa fé no Filho de Deus, por outro lado recusa que ele seja o servo sofredor. Se primeiro recebe de Jesus plena autoridade sobre a comunidade dos discípulos, logo depois é chamado Satanás, porque o seu ponto de vista se opõe ao de Deus, e é obstáculo para Jesus cumprir a vontade do Pai. As contradições que assinalam o discipulado de Pedro evidenciam a obra da graça divina na fragilidade humana. A comunidade pode confiar em Pedro porque as suas decisões serão assumidas por Deus, mas a salvação e a glória terão de passar pela cruz. O caminho do Messias não é só de triunfo e de glória, também de sofrimento e de cruz. Se Pedro aceita Jesus como Messias e Filho de Deus, deverá aceitá-lo também como Messias servo, que vai ser morto. Mas Pedro não aceita a correção de Jesus e procura dissuadi-lo. Levou Jesus para um lado e o repreendeu, dizendo: Deus não permita tal coisa, Senhor, que isso nunca aconteça. A resposta de Jesus é surpreendente. Pedro queria orientar Jesus, tomando a dianteira. Pedro deve seguir Jesus e não o contrário. Vá para trás, Satanás. Pedro deve seguir Jesus e não o contrário. É Jesus que dá a direção. Satanás é aquele que desvia a pessoa do caminho traçado por Deus. Senhor Jesus, dá-nos a tua graça para que te confessemos como Messias, Filho de Deus vivo, e que tornemos sempre pedra de apoio aos irmãos e nunca pedra de tropeço para ninguém. Que assim seja. Amém. Um grande abraço a todos.